Uma simples vespa ferida ensinou a um homem a lição mais importante sobre vingança, mas custou-lhe quase a vida. João sempre acordava antes do sol nascer. Há 20 anos cuidando de suas colmeias, conhecia cada som, cada movimento, cada sinal que suas abelhas enviavam. Naquela manhã de setembro, porém, algo estava diferente. Um zumbido estranho, mais grave, mais ameaçador, cortava o ar matinal. Ao se aproximar das colmeias, João viu algo que fez seu sangue ferver. Uma vespa enorme, com a asa esquerda visivelmente machucada, voava em círculos irregulares ao redor de sua colmeia mais produtiva. Ela tentava pousar, caía, tentava novamente. Estava claramente ferida, perdida, confusa. Mas João não viu confusão. Viu ameaça. Viu um invasor tentando destruir o trabalho de sua vida. Hoje você vai descobrir como essa vespa ferida revelou uma das verdades mais poderosas sobre vingança, perdão e as consequências de nossos impulsos destrutivos. Você vai entender por que buscar vingança sempre nos fere mais do que aqueles que queremos punir. E como um simples inseto ensinou a um homem uma lição que pode transformar a forma como você lida com as mágoas e injustiças da sua vida. João pegou um graveto e se aproximou devagar. A vespa, exausta, havia conseguido finalmente pousar em uma pedra próxima à entrada da colmeia. Suas antenas se moviam freneticamente, como se tentasse entender onde estava. Por um momento, João hesitou. A vespa não estava atacando ninguém. Estava apenas ali, ferida e perdida. Mas então uma lembrança ardeu em sua mente. 2 anos atrás, um enxame de vespas havia atacado uma de suas colmeias mais fracas, matando centenas de suas abelhas. Ele havia perdido quase 3 meses de produção. A raiva daquele dia voltou com força total. Esta vespa pode não ser a mesma, pensou João, mas é da mesma espécie. É um símbolo de tudo que já me causou prejuízo. Com o graveto, João cutucou a vespa com força. O inseto ferido caiu da pedra, suas pernas se debatendo no ar. Mas em vez de parar por aí, João sentiu uma satisfação estranha. Cutucou novamente. E outra vez. A vespa tentava voar, mas sua asa machucada não permitia. João podia ter simplesmente a afastado de suas colmeias. Podia ter deixado a natureza seguir seu curso, mas não. Havia algo dentro dele que queria ver aquela vespa sofrer. Cada golpe do graveto parecia aliviar uma dor antiga, uma frustração acumulada. João não percebeu que estava transformando uma situação simples em uma guerra pessoal. A vespa, mesmo ferida, começou a se mover de forma mais agitada. Suas antenas se mexiam freneticamente e ela emitia um zumbido diferente, mais agudo, mais desesperado. Mas o que João não sabia é que aquela vespa ferida guardava um segredo mortal. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. João notou que outras vespas apareciam perto de suas colmeias. Não muitas, mas sempre 1 ou 2, voando em padrões agressivos ao redor das caixas. A vespa ferida ainda estava lá, mais fraca a cada dia, mas persistente. João percebeu que ela havia desenvolvido um comportamento peculiar. Atacava especificamente as abelhas mais lentas, as mais fracas, aquelas que se afastavam um pouco mais da proteção do grupo. Era como se ela tivesse aprendido a ser cruel. João interpretou isso como confirmação de sua suspeita inicial. Vespas são naturalmente más, pensou. Esta está mostrando sua verdadeira natureza. Em vez de reconsiderar suas ações, João decidiu dar uma lição definitiva. Na manhã seguinte, trouxe não apenas um graveto, mas uma pequena tábua de madeira. Encontrou a vespa ferida tentando se arrastar perto de uma poça d'água. Ela estava claramente agonizando, mas ainda se movia. Perfeito, pensou João. Vou acabar com isso de uma vez por todas. Ergueu a tábua acima da vespa. Por um instante, olhou para aquela criaturinha ferida,
quase imóvel, lutando pelos últimos momentos de vida. Mas a raiva falou mais alto. A tábua desceu com força. No momento do impacto, algo extraordinário e terrível aconteceu. A vespa, em seus últimos segundos de vida, liberou um jato de feromônios, substâncias químicas que servem como um grito de guerra silencioso para sua espécie. João não conhecia essa ciência, mas em poucos segundos entenderia suas consequências. O primeiro zumbido veio de longe, depois outro e outro. Em menos de um minuto, centenas de vespas cercaram o homem. O céu matinal escureceu com suas asas furiosas. E então João compreendeu o verdadeiro significado da vingança. Cada vespa que se aproximava parecia carregar a dor daquela primeira vespa ferida. O ataque foi intenso, coordenado, implacável. João correu para dentro de casa, mas as vespas permaneceram do lado de fora por horas, como sentinelas furiosas, protegendo a memória de sua companheira morta. Trancado em casa, com o rosto inchado e o corpo dolorido pelas ferroadas, João finalmente teve tempo para pensar. E a verdade que emergiu foi mais dolorosa que todas as picadas juntas. A vespa original nunca havia sido uma ameaça real. Estava apenas perdida, ferida, tentando sobreviver. Seus movimentos ao redor da colmeia não eram ataques planejados, eram os movimentos desesperados de uma criatura confusa, procurando um lugar seguro. João percebeu que havia criado um inimigo onde não existia nenhum. Sua sede de vingança por danos passados o havia cegado para a realidade presente. E pior, cada golpe que dera na vespa ferida havia retornado multiplicado contra ele. A vespa ferida havia se tornado cruel apenas depois de ser cruelmente tratada. O comportamento agressivo que João interpretou como prova de sua natureza má era, na verdade, o reflexo direto de sua própria violência. Dias depois, quando as vespas finalmente se dispersaram, João voltou ao local onde havia matado a vespa ferida. Ali, perto da poça d'água, encontrou algo que o fez chorar. Pequenos fragmentos de flores selvagens que a vespa havia tentado carregar. Ela não estava caçando suas abelhas, estava tentando encontrar alimento para sobreviver. João compreendeu uma verdade que mudaria sua vida para sempre. A vingança é como o veneno da vespa. Quando liberamos nossa raiva e nosso desejo de retaliação, não controlamos onde esse veneno vai parar. Ele chama mais veneno, mais dor, mais conflito. Se João tivesse simplesmente afastado a vespa ferida com gentileza, ou até mesmo a ignorado, ela provavelmente teria seguido seu caminho natural. Mas ao escolher a vingança, ele criou uma guerra que quase lhe custou a vida. Quantas vezes fazemos isso em nossas próprias vidas? Alguém nos machuca, nos decepciona, nos trai. E em vez de buscarmos sabedoria, compreensão ou perdão, escolhemos a vingança. Queremos que a pessoa pague pelo que nos fez, queremos vê-la sofrer como sofremos. Mas a lição da vespa ferida nos ensina algo profundo. Quando machucamos outros por vingança, sempre atraímos mais dor para nossas vidas. O que enviamos ao mundo retorna multiplicado. A crueldade gera crueldade. A vingança chama mais vingança. Perdoar não significa aceitar o que foi feito ou fingir que não doeu. Perdoar significa escolher quebrar o ciclo. Significa decidir que não vamos permitir que a dor que recebemos se transforme em veneno que espalhamos. João aprendeu que a verdadeira força não está em retaliar, mas em compreender. Não em destruir quem nos feriu, mas em proteger nossa própria paz. Quando perdoamos, não libertamos apenas quem nos machucou. Libertamos principalmente a nós mesmos do fardo tóxico da vingança. A vespa ferida nos ensina que todos nós, em algum momento, estamos perdidos, confusos, machucados. E o que mais precisamos nesses momentos não é de mais dor, mas de compaixão, até mesmo daqueles que interpretamos como nossos inimigos. Hoje, olhe para sua própria vida
Existe alguém contra quem você ainda nutre o desejo de vingança. Alguma situação onde você escolheu retaliação ao invés de sabedoria. Lembre-se, cada golpe de vingança que damos ao mundo retorna multiplicado contra nós. Mas cada ato de perdão nos liberta para uma vida mais leve, mais sábia, mais plena. Se esta parábola tocou seu coração e fez você refletir sobre o perdão em sua vida, inscreva-se no canal Parábolas com Propósito. Deixe seu like, compartilhe nos comentários uma situação onde você escolheu perdoar ao invés de se vingar e ative o sininho. Seu gesto simples ajuda a levar essa mensagem transformadora para mais pessoas que precisam ouvir sobre o poder libertador do perdão. Juntos, podemos quebrar os ciclos de vingança e construir um mundo mais compassivo.